Bem-vindos ao O Debate. Olha, o avanço da inteligência artificial está chegando a todos os cantos do conhecimento. E a teologia, um dos campos mais antigos da academia, claro, não ficou de fora. Hoje, os grandes modelos de linguagem, os LLMs, estão sendo usados para analisar textos sagrados, e isso nos coloca diante de uma encruzilhada. A partir de um material que explora justamente o uso da IA como ferramenta de exegese, nossa conversa vai girar em torno de uma tensão central. Essa tecnologia é um verdadeiro trampolim para a profundidade teológica, uma forma de democratizar o acesso às línguas originais como nunca antes? Ou, pelo contrário, é uma ferramenta que, apesar de poderosa, carrega riscos imensos de superficialidade, de erro e de uma perigosa falsa segurança na interpretação da Bíblia. Eu vou defender a ideia de que a gente está diante de uma ferramenta revolucionária, capaz de enriquecer a compreensão bíblica de uma forma extraordinária. E eu vou argumentar que o buraco é bem mais embaixo. Vou sustentar que essa dependência crescente da IA para uma tarefa tão delicada e complexa como a exegese pode acabar incentivando a preguiça intelectual, introduzindo vieses de algoritmo que a gente nem percebe e, no fim das contas, minando a perícia e o cuidado que são absolutamente necessários para uma interpretação fiel das escrituras. Olha, para mim a questão é a seguinte: a inteligência artificial pode funcionar como um dicionário teológico vivo. Pensa nisso. Durante séculos, quem queria se aprofundar no texto bíblico dependia de ferramentas estáticas. Um léxico, uma concordância, ferramentas ótimas, claro, mas que te dão definições isoladas. Isso nos joga num problema que a linguística chama de anisomorfismo, que é a simples realidade de que não existe uma correspondência perfeita de um para um entre palavras de idiomas diferentes. Pense na palavra hebraica hesed. A gente traduz como misericórdia, às vezes amor leal. Mas não é só isso. O material de origem que a gente analisou nos lembra que o campo semântico dessa palavra é muito mais vasto. Imagina um contrato de lealdade, uma promessa que não pode ser quebrada, misturado com um afeto profundo e uma bondade que nunca falha. É tudo isso junto. Nenhuma palavra nossa dá conta do recado. A IA consegue te mostrar essas camadas, em vez de te dar uma única etiqueta. Ela não te dá só a definição. Ela te mostra como a palavra vive e respira em cada contexto. Certo. E como ela faz isso, na prática? O estudo de caso de João 21, no diálogo entre Jesus e Pedro, é a prova de conceito perfeita. A maioria das nossas traduções em português achata a conversa. Jesus pergunta 3 vezes, "Tu me amas?" E Pedro responde 3 vezes, "Sim, eu te amo." Parece uma simples repetição para dar ênfase, né? Mas com a ajuda da IA, qualquer pessoa pode, em segundos, pedir para analisar os verbos gregos originais. E aí o tesouro aparece. A ferramenta mostra que Jesus usa a palavra agapao, que aponta para um amor mais sacrificial, de vontade, de decisão. Já Pedro, ainda ferido pela sua negação, responde com fileu, que fala de um amor mais próximo da amizade, da afeição. Essa tensão, essa nuance psicológica e teológica que revela a profundidade da restauração de Pedro, antes estava trancada em comentários técnicos caríssimos e de difícil acesso. Agora está na ponta dos dedos de qualquer um. É quase a realização do sonho dos reformadores de colocar a Bíblia em toda a sua profundidade nas mãos do povo. A sua empolgação é contagiante e eu até entendo de onde ela vem. Mas é aqui que eu começo a ver os problemas. A própria eficácia dessa ferramenta, como material de origem admite, depende de algo chamado engenharia de prompt teologicamente orientada. E vamos ser claros sobre o que isso significa. Não é só digitar na IA o que Jesus quis dizer para Pedro. Isso vai te dar uma resposta genérica. Para obter o insight que você descreveu, você precisa saber formular a pergunta com a precisão de um teólogo. Algo como: analise a variação lexical dos verbos para amar, agapao e fileó, no diálogo entre Jesus e Pedro em João 21, 15 e 17, e comente as possíveis implicações teológicas. Agora, me diz uma coisa. Quem, sem treinamento teológico formal, pensa em perguntar uma coisa assim? Mas a ferramenta pode ajudar a pessoa a chegar lá.
Ela pode começar com uma pergunta simples e, a partir da resposta, refinar a busca. É um processo interativo. Talvez. Mas o meu ponto é que ela exige um conhecimento prévio que a maioria não tem. E tem mais. O próprio autor do nosso material soa o alarme sobre o perigo das alucinações da IA. Ou seja, a máquina simplesmente inventar fatos, citar fontes que não existem, criar conexões espúrias. Por isso, ele insiste que é absolutamente imperativo cruzar tudo que a IA diz com comentários acadêmicos de reputação. Isso me faz questionar de verdade essa ideia de que a IA combate a preguiça intelectual. Eu temo o oposto. A facilidade e a velocidade com que ela entrega respostas que parecem profundas podem, na verdade, incentivar a preguiça. A exegese, de verdade, é muito mais do que caçar o significado de uma palavra. Envolve sintaxe, estrutura do parágrafo, contexto histórico, o fluxo do argumento do livro inteiro. A IA pode criar uma perigosa ilusão de domínio. A pessoa lê a resposta sobre agapao e fileô e pensa, pronto, entendi tudo sobre João 21. Quando, na verdade, ela só arranhou uma pequena parte da superfície. Ok, eu entendo o seu ponto sobre a necessidade de conhecimento prévio, mas você não acha que está subestimando o valor de nivelar o campo de jogo? Um pastor de uma igreja pequena no interior, sem acesso a uma biblioteca de seminário, ou um leigo dedicado que nunca teve a chance de estudar grego e hebraico, podem agora explorar o texto de uma forma que antes era absolutamente impossível. A capacidade de perguntar como essa palavra funciona neste contexto específico e receber uma análise detalhada é um avanço que a gente não pode desprezar. Não é uma ilusão de profundidade. É o primeiro degrau de uma escada que, para a maioria das pessoas, simplesmente não existia antes. Tudo bem, eu compro o seu ponto sobre dar acesso. É um argumento forte. Mas a que custo? A gente está dando uma ferramenta poderosíssima para quem talvez não tenha o discernimento para usá-la. É como dar a chave de uma Ferrari para um adolescente que acabou de tirar a carteira de motorista, o potencial para um acidente é enorme. A falta de treinamento formal torna o usuário incrivelmente vulnerável. Ele recebe da IA uma resposta bem escrita, que soa autoritativa, mas que pode ser sutilmente imprecisa ou, pior, pode refletir um viés teológico específico dos dados com os quais o algoritmo foi treinado e o usuário nem vai perceber. Para mim, a verdadeira democratização não vem de uma ferramenta de caixa preta, que cospe respostas, mas de uma educação teológica sólida que ensina as pessoas como pensar, quais perguntas fazer e como avaliar as respostas que encontram. Mas essa analogia da Ferrari, ela não se sustenta muito bem, né? Porque não estamos dando a chave e falando vai correr em Interlagos. O próprio material que discutimos funciona como um manual de instruções dizendo: use com cuidado, verifique as fontes, compare com outras obras. A responsabilidade sempre foi do leitor. E vamos ser honestos, a academia tradicional, para o leigo, também sempre foi uma espécie de caixa preta. A pessoa lia um comentário e tinha que confiar na autoridade do autor. Agora ela pode, ao menos, começar a fazer as perguntas por si mesma. A diferença é crucial. A autoridade de um acadêmico responsável é transparente. Ele mostra o trabalho dele, cita as fontes, você pode rastrear o raciocínio. A autoridade de um algoritmo é completamente opaca. A gente não sabe como a salsicha foi feita. A gente não tem acesso aos dados de treinamento, não entende os pesos que a rede neural atribuiu a cada parâmetro. Com um livro, eu posso verificar as fontes do autor. Com a IA, eu tenho que ter fé no sistema. Isso não é democratização, é trocar uma forma de autoridade transparente por uma autoridade opaca e que não presta contas a ninguém. Falando nisso, o exemplo de João 21 que você mesmo questionou é perfeito para mostrar o que eu quero dizer. Ali, a ferramenta não está sendo uma caixa preta. Ela pegou uma observação exegética profunda, encontrada em comentários de altíssimo nível como o de D.A. Carson, e a tornou instantaneamente acessível. Ela não inventou a interpretação, ela serviu de ponte. Ela popularizou a erudição. Revelou a tensão da passagem de uma forma que um leitor comum, olhando apenas para sua tradução, jamais perceberia. É a ponte perfeita entre a torre de marfim da academia e o banco da igreja. Eu concordo que o exemplo é poderoso,
Mas não posso deixar de pensar que é um caso clássico de colheita seletiva. Você pegou o exemplo perfeito para defender o seu ponto. A distinção entre agapao e phileo em João 21 é um dos tópicos mais conhecidos e documentados da exegese do Novo Testamento. Nesse caso, a IA está essencialmente resumindo um consenso acadêmico que já existe há muito tempo. Sinto muito, mas isso não prova a eficácia geral da ferramenta. O verdadeiro teste não está nos casos fáceis e famosos. Mas espera um pouco. Deixa eu te fazer uma pergunta direta. Essa nuance entre agapao e phileo é ela mesma um ponto de debate acadêmico, certo? Existem excelentes estudiosos que argumentam que João, no seu evangelho, usa os termos de forma intercambiável, como sinônimos. A IA te contou isso? Ou ela só te deu a visão mais popular, a mais, digamos, dramática? Ela pode apresentar as duas visões se você pedir. A questão é que ela abre a porta para a investigação. Mas você está certo, é um debate. E sobre ser colheita seletiva, eu diria que toda tecnologia começa com a prova de conceito. O primeiro avião não foi inventado para cruzar o Atlântico no primeiro dia. Ele foi inventado para provar que uma máquina mais pesada que o ar podia voar. João 21 é a prova de conceito. Mostra que essa tecnologia pode sim trazer insights profundos à superfície. A partir daqui, nós, como usuários, aprendemos a calibrar a ferramenta e a usá-la em textos mais ambíguos e complexos. Tudo bem, como prova de conceito, eu aceito. É um bom ponto. Mas o perigo é que o usuário médio não vai tratar como uma prova de conceito. Ele vai tratar como a resposta definitiva. E aí, quando ele for para um texto realmente espinhoso, uma passagem complexa em Romanos ou Gálatas, onde existem múltiplas e antigas escolas de interpretação, o que a IA vai fazer? Ela pode muito bem apresentar a visão de uma única tradição teológica, talvez a que era majoritária nos seus dados de treinamento, como se fosse a única interpretação correta, ignorando séculos de um debate riquíssimo. Isso não é democratizar o conhecimento, é achatar o conhecimento. É transformar uma discussão vibrante e multifacetada numa resposta única e simplista. Esse é o grande perigo. Mas você está colocando toda a responsabilidade na ferramenta e se esquecendo da responsabilidade do usuário. O próprio material que estamos discutindo tem uma seção inteira sobre ética e cuidados hermenêuticos. O autor é explícito ao dizer que a IA é uma ferramenta de apoio. Ela não substitui o estudo, não substitui a comunidade e certamente não substitui a iluminação do Espírito Santo ou a autoridade final das Escrituras. A gente precisa cruzar as informações. Isso não é diferente de qualquer outra ferramenta na história. A prensa de Gutenberg foi usada para imprimir Bíblias em massa, mas também para imprimir panfletos heréticos. Um software bíblico moderno pode ser usado para um estudo profundo ou só para arrancar versículos fora de contexto para ganhar uma discussão. A culpa não é da faca, mas de quem a empunha. O potencial para o bem ou para o mal reside no ser humano, não na tecnologia. Olha, em tese, eu concordo que a responsabilidade é do usuário, claro. Mas o problema é que essa ferramenta é outra coisa, não dá para comparar. Um léxico, uma enciclopédia ou mesmo um software bíblico te apresentam dados estáticos, informações brutas para que o seu cérebro interprete e construa um argumento. A IA generativa é categoricamente diferente. Ela não te dá só os dados, ela gera a prosa. Ela constrói o argumento para você. Ela imita o raciocínio humano de uma forma que soa incrivelmente convincente, mesmo quando está factualmente errada ou teologicamente rasa. A tentação de simplesmente copiar e colar, de aceitar a síntese dela sem fazer o trabalho duro que o próprio artigo menciona, vai ser gigantesca. Mas um bom estudante usará como ponto de partida, não como ponto final. É um assistente de pesquisa genial. Um assistente que finge ser o professor e que às vezes inventa fontes. Isso não te preocupa? Me preocupa o mau uso, como me preocupa o mau uso de um livro. É uma ferramenta de apoio. Que finge ser um especialista. A natureza da tecnologia nos torna mais vulneráveis à nossa própria preguiça. O risco de criarmos uma onda de interpretações equivocadas, baseadas em vieses algorítmicos que ninguém entende por completo, é muito maior do que com qualquer outra ferramenta que já tivemos na história. No fim das contas, eu volto ao meu ponto principal.
Quando usada com discernimento, com o espírito crítico, com a devida responsabilidade que o nosso material de base tanto enfatiza, a IA é um avanço notável. Ela quebra barreiras linguísticas que por séculos mantiveram o leitor comum distante de boa parte da riqueza do texto original. Ela tem sim o potencial de aprofundar o engajamento de um crente com a Bíblia de uma maneira sem precedentes. Os riscos que você levantou com muita propriedade são reais, mas eles não são motivo para descartar a ferramenta. São um chamado para educar os usuários. O potencial positivo, para mim, supera em muito os perigos. E eu concluo reafirmando que a cautela precisa ser a palavra de ordem. A interpretação bíblica exige rigor, paciência e uma humildade intelectual que o uso descuidado e excessivamente confiante da IA pode facilmente destruir. A ferramenta pode ser útil, sim, para uma análise lexical preliminar, para gerar ideias iniciais, para ter um primeiro contato com um tópico, mas ela nunca, jamais, pode ser vista como um substituto para o trabalho árduo da hermenêutica tradicional, do estudo acadêmico sério e da meditação na palavra que é feita em comunidade. O risco de criar uma geração de intérpretes com uma perigosa e infundada sensação de segurança é grande demais para ser ignorado. Então, parece que concordamos que a chegada desta tecnologia é um divisor de águas. Ela nos força a pensar mais profundamente sobre o que significa ler e interpretar um texto sagrado na era digital. A questão, então, não é se a IA vai ser usada, porque ela já está sendo. A questão é como vamos usá-la com sabedoria. Exatamente. O desenvolvimento do que a gente poderia chamar de uma alfabetização teológica digital se torna uma das tarefas mais urgentes para a igreja hoje. E a discussão sobre a delicada relação entre fé, razão e tecnologia está mais viva do que nunca. O material que analisamos hoje nos deu um excelente ponto de partida para essa jornada, que está apenas começando.